Meu Deus, fala para o teu irmão, irmão, se prepara para subir, hein? Fala para ele, irmão, se prepara para subir, que o homem está chegando. Aleluia. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Cadê os homens que estão aqui nessa noite, né? Em nome de Jesus, aí. Glória a Deus. Só quero te informar, irmão, que o lote do encontro com Deus com os homens vai mudar domingo que vem. Então prepare, vá logo lá agora, para você aproveitar agora esse preço, porque domingo que vem já muda. Amém? Quem já fez a sua inscrição, diga glória a Deus. Eita Deus, hein? Isso é só o começo, é dando glória que nós vamos chegar lá, irmão. Vai dando glória a Deus que a coisa vai funcionar em nome de Jesus. Pode se assentar, aleluia. Eu quero falar sobre graça hoje. Oh meu Deus, a gente está nesse dia inspirado, um dia da ceia do Senhor. Que maravilha, né? Palavra, oração, intercessão, adoração, comunhão. Que maravilha. Eu quero falar sobre graça, porque... E aonde que eu quero falar sobre graça? Eu quero falar sobre o poder da graça na família. Você experimentar isso. Tudo começa aí. E eu quero ler o texto com vocês, que vai dar base para a gente conversar um pouco sobre isso, e Deus falar ao seu coração poderosamente, como Ele já está ministrando, né? Como Ele já está ministrando. Essa última música, então, da ceia aí, essa música é muito linda, né, irmão? A Deus toda a glória, o Senhor está fazendo as coisas, nós temos que dar glória ao Senhor mesmo. Diz assim o texto, acompanha aí. Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam sentadas ao redor dela para se aquecer. Uma das empregadas sentadas perto da fogueira o notou, olhou com mais atenção e disse: este homem estava com ele. Pedro negou: mulher, nem o conheço. Pouco depois outra pessoa disse: você é um deles. Mas Pedro negou: não, não sou. Cerca de 1 hora depois, outra pessoa afirmou convicta: ele deve ter estado com ele. É claro que ele é galileu. Pedro reagiu: é sério? Não sei do que você está falando. Assim que ele acabou de falar, um galo cantou. Então, Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo lembrou-se das palavras do Senhor: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amargamente. Eu fico pensando como que Pedro, depois, ele experimentou o poder da graça na vida dele. Depois dele ter conhecido Jesus, andado com Jesus, visto tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, ele não conseguiu cumprir a promessa que ele havia dado a Jesus, de que não importaria, ele iria com Jesus aonde fosse, até a morte. E na primeira oportunidade para provar isso, ele o negou. Parece que tudo aí acabou para Pedro. Só que tem algo que nós nunca podemos esquecer, que é a graça de Jesus. Mas antes de falar sobre esse poder, eu quero dar aqui alguns conselhos. Posso dar? Buscando exatamente sobre a família, sempre enfatizando isso. Normalmente nos nossos encontros de casais a gente fala que casamento nunca vem pronto, né? É uma frase já que todo mundo conhece. Casamento se constrói, né? E se constrói para não cair. Então tem que se construir sobre fundamentos sólidos, o casamento. Mas qual é o primeiro conselho? Alguns conselhos que eu vou dar para vocês aqui. Priorize a sua família. Não sacrifique o altar por qualquer outra coisa. O casamento está acima do relacionamento com o filho. Por quê?
porque você é só carne. Amém? Priorize a sua família. Segundo conselho, faça da sua casa uma central terapêutica do amor. Não economize toque, não economize declaração, não economize beijo. Se possível, sempre que sair, abrace os seus filhos, beije os seus filhos, o seu cônjuge. Terceiro conselho, valorize a mesa em sua casa como lugar de encontro da família. A gente fala muito sobre a mesa, mas nós vivemos muito pouco isto, porque a tecnologia ela veio para nos afastar das coisas simples e importantes, quando nós não atentamos, né? E a televisão foi uma delas. Então, dificilmente você vê uma família sentada à mesa, fazendo ali as suas refeições, compartilhando alguma coisa. Então, valorize a mesa em sua casa como lugar de encontro da família. Um outro conselho, não deixe que a TV seja o centro das atenções da família. A televisão nunca pode ser o centro. Amém? Amém? Tem uma estatística interessante que mostra o seguinte: a pessoa que vive 60 anos e consome 3 horas de televisão por dia, você terá jogado fora 10 anos da sua vida. É uma estatística que foi feita. Um outro conselho, gratidão. A gratidão é a memória da alma. Seja grato. Faça algo para reconhecer. Pessoas ingratas fecham as portas para o segundo milagre. Ou seja, a gratidão é a porta dos milagres. Diga para o teu irmão, seja grato, meu irmão. Um outro conselho muito interessante: mantenha seu burrinho emocional desativado. Que isso, pastor? Os gritos começam quando termina a inteligência. Gritar é o processo de emburrecimento crônico. Então, desative. Não transforme a sua casa em um ambiente tóxico por causa de suas toxinas emocionais. Controle. Você tem o Espírito Santo e isso pode controlar. Um outro conselho muito importante que nós não temos o hábito de fazer: tire férias. A vida não é só trabalho. Por isso que Deus fez o 7º dia, diz a Bíblia, que Ele descansou. Irmão, quem pensa que é insubstituível, não se deu conta que é humano. Você não é insubstituível. Você é humano. Então tire férias, descanse. Esses dias um casal foi lá e disse: pastor, nós vamos sair o final de semana, nós vamos ficar 3, 4 dias fora, eu e meu esposo, que a gente vai, né, dar uma relaxada. Eu disse: aleluia, faça isso mesmo. Eu fico feliz quando vejo essas iniciativas. Isso é muito importante. Um outro conselho: cuidado com as suas palavras. A morte e a vida estão exatamente no poder das palavras. Cuidado, em nome de Jesus. Amém? Você pode estar assinando uma procuração para o diabo através da sua palavra. Então, muito cuidado com o que sai da tua boca, em nome de Jesus. Um outro conselho: compreenda antes de ser compreendido. O que é isso, pastor? Saiba ouvir. Ouvir é melhor do que falar. Já diz a Bíblia: esteja pronto a ouvir e tardio no falar. E por último, construa um ambiente na tua família marcado pela graça. Jesus é um instrumento através do qual a graça chegou até nós. Jesus é a encarnação da graça. Jesus é a expressão maior da graça. Então construa um ambiente marcado pela graça. Amém? Eu quero deixar aqui esses conselhos para ir exatamente mostrar para vocês a importância da graça, o poder, né, da graça, experimentar esse poder na graça.
E eu estou trazendo aqui o exemplo de Pedro, porque é algo muito, muito interessante o que nós vemos na vida deste homem. A tradição diz que a esposa de Pedro era de uma família rica, e eles moravam em uma casa própria na cidade romana de Cafarnaum. Eu sei que, não sei se alguém aqui já teve o privilégio de ir até lá, em Israel, ir a Cafarnaum, e até hoje lá, está lá o fundamento da casa, né, de Pedro, e a gente percebe que realmente não era uma casinha, era uma casa considerável, né? O pai da esposa de Pedro era Aristóbulo, e ele tinha um irmão chamado Barnabé, e eles pertenciam a uma família aristocrática. Então, não era alguém pobre. Pedro conheceu Jesus no episódio de Lucas capítulo 5. Pedro, Tiago, André, João e Zebedeu, eles tinham uma pequena empresa de pesca, e eles viviam exatamente disso. E naquele dia especificamente, eles não tinham pescado nada. E para quem vivia da pesca, não pescar nada em um dia era terrível, né? Era prejuízo. Jesus chegou e disse a Pedro para que Pedro emprestasse o barco para ele. Para quê, pastor? O texto lá diz que Jesus pediu o barco emprestado para Pedro, para subir no barco, para falar para a multidão que estava seguindo a Jesus. E depois que Pedro emprestou o barco para Jesus, Jesus disse a Pedro para que retornasse ao mar e lançasse a rede de novo. E Pedro foi e fez conforme Jesus havia dito. E quando ele volta junto com seus irmãos, com o barco cheio, Jesus então chama agora Pedro para ser pescador de homens. Você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. Esse é o Pedro que negou Jesus. Agora, veja alguns dos privilégios que esse homem negou Jesus. Quem estava no primeiro milagre que Jesus fez no ministério dele? Nas bodas de Caná, porque a gente fala assim de uma forma tão simples, né? Pegar 3 talhas e transformar aquilo ali em vinho, água em vinho. Pedro estava ali no casamento, naquela festa, no monte das bem-aventuranças. Pedro estava ali. Perceba, irmão, Pedro vivia essas experiências com Jesus. Pedro estava na experiência do centurião que pediu a Jesus a cura de seu criado, e que uma só palavra, aquele criado ficou curado. No barco, no meio da tempestade, Pedro estava lá naquele barco. Pedro testemunhou a tempestade acalmar. Pedro andou por cima das águas do mar revolto, experimentou tudo isso. Veja como que esse homem vivenciou experiências poderosas com o Senhor. Pedro estava no momento da experiência do homem de Gadara. Quem era esse homem de Gadara? Era um homem que tinha uma legião de demônios, que a sua casa era um cemitério. E ele presenciou Jesus expulsando aquela legião de demônios daquele homem. Pedro estava na casa que Jesus estava pregando e que viu um paralítico ser descido, sabe, pelo telhado da casa, e viu o paralítico sendo curado ali. Pedro estava presente, estava no templo, quando Jesus curou aquele homem da mão mirrada. Pedro estava junto com Jesus. Em outra ocasião, em algum momento, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Porque o povo dizia: o Senhor é um profeta, que o Senhor, né, é um profeta, que o Senhor é Elias. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se arvorou e disse: não, o Senhor é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu não revelaste sangue, mas revelaste Deus.
Gente, esse homem estava com Jesus em cada situação, vivenciou tudo isso. E olha, que, irmãos, Pedro fez uma declaração muito importante, que é a promessa que ele fez: não, Jesus, eu vou com o Senhor onde o Senhor estiver. E o que aconteceu com aquele homem? Em Lucas 22, está registrado lá, que aquele homem, ele negou Jesus. O que nós aprendemos com isto? Trazendo para uma realidade de família. A família é lugar de gratidão. E de muitas vezes de maiores expressões de ingratidões. A família, às vezes, é um lugar de decepção. A família é lugar de erros, mas também de acertos. A família é lugar de bênçãos, e muitas vezes de maldição. Eu estou fazendo um paralelo, porque Pedro fazia parte da família de Jesus. A família espiritual. A família é lugar de glórias, e muitas vezes de vergonha. A família é lugar de vida, e às vezes de morte. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se você estivesse no lugar de Jesus, e investisse tudo em alguém, e esse alguém lhe decepcionasse, o que você faria com essa pessoa? Você investiu tudo naquela pessoa. 3 anos investindo na vida daquela pessoa, gastando tempo com ela, investindo tempo nela, ensinando para ela, treinando, mostrando, revelando, concordando, e de repente essa pessoa te trai. O que você faria com ela? Eu tenho certeza que, irmãos, nós não faríamos o que Jesus fez. Porque o que Jesus fez? Jesus fez graça, a graça. A graça, o que é a graça, pastor? É dar valor a alguém que não merece. Isso é graça. Graça é tratar as pessoas melhores do que elas merecem ser tratadas. Isso é graça. Vai prestando atenção. Graça é não desistir daqueles que já desistiram de você. Judas vem dar o beijo da traição, e Jesus olha para ele e diz o que para ele? Amigo. Ô meu amigo. Graça é se importar com quem não se importa com você. Muitas vezes está faltando na igreja é graça. Nos relacionamentos é graça. Muitas vezes o que está faltando na casa, na família é graça. Graça é isso. Graça é vencer o mal com o bem. Graça é lavar os pés daqueles que muitas vezes nos apedrejam. Nos remete à cena do cenáculo quando Jesus estava ali. Ali naquele cenáculo, naquela mesa, nós vemos o santo lavando os pés dos impuros. Ali naquela mesa nós vemos o Senhor lavando os pés dos servos. Ali nós vemos o perfeito lavando os pés dos imperfeitos. Isso é graça. Ali naquela cena nós vemos o Criador lavando os pés da criatura. Isso é graça. Ali naquela mesa nós vemos o rei lavando os pés dos seus súditos. Você quer mais graça do que isso? Não há orgulho para quem se diz cristão. Porque hoje nós estamos em memória dele, relembrando aquele momento. E isso daqui é muito profundo, irmão. O rei lavando os pés dos seus súditos.
O santo lavando os pés dos impuros. A igreja muitas vezes não sabe lavar os pés dos impuros. E a igreja foi separada para isso. Amém? Pastor, o que acontece quando falta graça no lar? Quero compartilhar com você. Antes que o filho peça a herança, nós mandamos o filho embora. Porque falta graça. Quando falta graça no lar, as regras são mais importantes do que os relacionamentos. Porque falta graça. Precisamos construir relacionamentos que abençoam. Na família, no lar. Quando falta graça, os presentes são mais importantes do que a presença da pessoa. E queremos comprar as pessoas com os presentes, as emoções, o afeto. Quando falta graça no lar, invertemos a ordem de prioridades. Compramos coisas no lugar de carinho, de presença, de atenção. Por quê? Porque falta graça. Quando falta graça no lar, nós não nos colocamos no lugar dos outros para sentir o que eles sentem. E quando isso acontece, não há reconciliação, porque ninguém se coloca no lugar do outro. Quando falta graça no lar, construímos paredes em vez de construirmos pontes. Paredes que nos separam, em vez de construirmos pontes que possam nos ligar. Falta graça no lar. Quando falta graça no lar, não há flexibilidade. E a gente sabe que toda estrutura rígida, ela se quebra com facilidade. A graça dá facilidade, dá flexibilidade ao prédio, para que ele não se quebre, para que ele não se rompa. É a graça. Está faltando o quê? A graça. Eu quero compartilhar uma experiência aqui, meu irmão, de um pai que comprou um carro zero, e o filho pequeno pegou uma pedra e começou a desenhar no carro. E você vai entender que faltou graça. Aquele homem estava polindo o seu carro novo. Seu filho tinha 6 anos de idade. Pegou uma pedra e arranhou linhas no lado do carro. Quando o homem chegou em casa e viu aquilo, o pai, ele pegou a mão da criança e bateu na mão da criança até inchar as 2 mãos. E sem perceber, irmão, ele estava usando uma chave inglesa. Para quem conhece ferramenta, eu não conheço. Mas eu sei o que é essa chave inglesa. No hospital, porque naquele momento, a criança chorou, a mãe veio, a mãe pegou, e a criança parou de chorar e colocaram a criança para dormir. A criança acordou de madrugada, chorando, gritando de dor. As mãos muito inchadas, a criança não parava de gritar, de chorar. Os pais pegaram o carro, levaram a criança para o hospital. E naquele mesmo momento, os médicos pediram para que os pais ficassem fora, levaram o menino para uma sala de cirurgia. Os pais não estavam entendendo o que estava acontecendo. 5 horas depois, o médico veio falar com os pais. E disse para os pais: vocês querem ver agora o seu filho? Vamos lá no quarto. Ele já está no quarto. E o que aconteceu, pastor? Aquele menino já estava acordado, olhou para o pai e disse: papai, quando minha mão crescer, não vou arranhar mais o seu carro. Olhou para a mãe
e disse: mamãe, me desculpa por ter arranhado o carro do papai. A mãe não aguentou ver, porque as duas mãos da criança haviam sido cortadas. Senão teria que cortar, amputar o braço da criança. A mãe não aguentou, se suicidou. O pai chegou em casa, destruiu o carro e se matou. O que faltou nesse lar? O que faltou nesse lar? Graça. As coisas se tornam mais importantes do que as pessoas. Por que famílias estão sendo destruídas? Porque está faltando graça. Por que os casais estão separando? Porque está faltando graça. Está faltando a graça. Isso é apenas uma história verdadeira. Quando acontece. Você sabe por que o pai do filho pródigo não matou o filho diante da desonra? Porque a lei permitia que o filho que pedisse a herança do pai, o pai ainda vivo, o pai tinha o direito de matar o filho. Sabe por que ele não fez isso? Por causa da graça. A graça, ela desativa o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Cada um de nós tem um mecanismo de violência dentro de nós. Só a graça é que desativa isso. Você está entendendo isso, irmão? Amém? No livro de Marcos, capítulo 16, registra a ressurreição. E o anjo disse assim, quando Jesus ressuscitou, e Maria foi até o túmulo, e chegando lá, o anjo disse para Maria Madalena, disse assim: vá e fale. Com quem? Com Pedro. Ué, Jesus, pastor, não foi Pedro que negou Jesus? Olha a graça aí. Olha a graça aí. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar sobre graça desse jeito. Vocês sempre ouviram falar sobre graça como presente de Deus. A graça é um presente. É Deus me dando aquilo que eu não mereço, pastor. Então, se você tem a graça, por que você não compartilha essa graça? E o anjo disse: vá e fale com Pedro. Jesus vai aparecer lá. Aquele Pedro que foi agressivo, que você poderia chamar de traidor, de ordinário, esse Pedro, Jesus mandou o anjo falar com ele. Fale com Pedro lá. Diga a Pedro que eu quero me encontrar com ele. O que Pedro precisava, irmão? Precisava não de repreensão, Pedro precisava de perdão. O que significa perdão? Perdão é a junção, irmão, de perder e doar. Isso é que significa perder e doar algo precioso para alguém que não merece. Deus perdeu o Filho dele da glória celestial e doou para nós que não merecemos. Ou você acha que eu e você merecemos alguma coisa? Mas Deus doou, Deus nos perdoou. Ele perdeu o Filho para nos doar. Você não entendeu isso ainda, irmão? Você fica nesse orgulho seu, bobo, achando que é o cara.
achando que, pastor, porque eu sei, porque não sei o quê, porque não sabe nada, irmão. Você não sabe o que é perder e doar. Entenda esse amor. Se você desistiu, o que Jesus quis dizer para ele é o seguinte: se você desistiu de mim, saiba, Pedro, que eu não desisti de você. E tem gente desistindo da sua filha, do seu filho, do seu irmão, da sua esposa, do seu esposo. Meu irmão, em nome de Jesus, você pode dizer, mas pastor, o que aconteceu foi grave, mas não desista, meu irmão, porque Deus não desistiu dessa pessoa. Deus vai mudar esse cenário, essa história. Ou você não acha que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas? Deus está, pastor. Então por que não há graça na tua vida? E você diz que é um seguidor de Jesus, mas falta graça. A graça é não desistir da pessoa que já desistiu de você, que desistiu de receber o seu perdão, que desistiu de receber o seu amor, que não espera mais nada. Sabe o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas morrem. A graça na sua casa será um lugar de cura, será um lugar de salvação, será um lugar de restauração, será um lugar de milagre, será um lugar de coisas maravilhosas. Coloque a mão no ombro do teu irmão assim e diga para ele assim: ninguém da sua casa vai se perder. Deus colocou você lá para ser um agente da graça dele. Você crê nisso? Então dê glória a Deus. Você conhece a história? Você conhece a história? Em João capítulo 21, a cena da pescaria se repete. Jesus mais uma vez manda os discípulos irem ao mar. Quando voltou, estou resumindo a história. Pedro olhou, era Jesus. Ele com vergonha se lançou ao mar. E ele chegou até Jesus. Sabe o que Jesus fez naquele dia? Jesus reuniu os discípulos. Quando eles chegaram na praia, Jesus já estava com peixe assando. E Jesus sentou com eles naquele dia, para comer com eles à mesa. E depois de comer com eles à mesa, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, quero conversar com você. Naquela hora eu tenho certeza que os demais discípulos disseram assim: agora que a paulada vem. É agora que a paulada vem. É agora. Porque a gente fica nessa, né? Mas não foi assim. Todo mundo esperava uma disciplina, uma coisa. Agora Jesus vai arrebentar com ele. Não. Jesus perguntou para ele assim: Pedro, você ainda me ama? Ou seja, mesmo que você tenha me traído, eu quero lhe perguntar se você ainda me ama. Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pela terceira vez, Jesus perguntou para ele. E ele disse: Senhor, lembrou? Ele lembrou, Pedro lembrou. Jesus cura nossas memórias, os nossos traumas. Ele lembrou. Aí ele falou assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu continuo te amando. Então Jesus olhou para ele e disse assim: eu restauro você e trago você de volta ao meu colégio apostólico. E sabe quem Pedro ia ser? O líder do colégio apostólico de Jesus. Pedro foi o homem mais respeitado depois da assunção de Jesus. Era o apóstolo mais respeitado.
entre os judeus. Na graça não prevalece a vingança. Na graça sempre vai prevalecer o perdão. O perdão é a amnésia do amor e a cura para as memórias amargas. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Ei, olha aqui para mim aqui, olha aqui para mim. Para de ficar contando a sua história de mágoa. Comece a contar a sua história de perdão, porque o perdão é a faxina do coração. Lá em casa posso É a faxina do coração. quem realmente sou. Pedro não só curou emocionalmente, como lhe restaurou o ministério. Acontecer, mas quando a mágoa tem razão, Os demônios, os principados, eles vão sair, a graça vai prevalecer. Por isso que o evangelho que nós pregamos, ele visa a plena restauração do homem. lá em casa posso ser Os que estavam ali, quem realmente era sou. para aplaudir com o fracasso. Diferenças até Mas Jesus não faz isso. acontecer, Jesus restaura. mas quando a mágoa Jesus te levanta. razão, prevalece o perdão. Há muita gente torcendo pelo seu fracasso, mas há uma multidão de anjos torcendo pelo seu sucesso. Graça, é difícil falar sobre graça, até porque a igreja tem um conceito de graça muito superficial. Na cabeça da igreja, muitas vezes, graça só se resume a isso. Graça, pastor, é algo imerecido de Deus que eu recebi, que não deveria receber. Tão simples. Mas quando você recebe essa graça, você passa a ser um agente dessa graça. Aí você esquece de ser um agente dessa graça dentro da tua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus irmãos. Você esquece de ser um agente dessa graça. E aí você explode, você arrebenta, você, sabe, você não perdoa, você fica assim, você fica daquele jeito. Eu não quero nem olhar. Então não tem graça na tua vida. Não tem graça na tua vida. Sua vida é uma vida sem graça. Por isso que eu estou falando da importância de experimentar a graça, o poder da graça na tua vida, na tua família, no teu relacionamento. E eu trago essa graça para a igreja, que é a família também. Viver essa graça. E muita gente está vendo muita coisa sendo destruída porque não está sendo agente dessa graça. Eu recebi, mas eu não estou dando. Quem recebe e não dá, nunca será abençoado. Só é abençoado quem recebe e dá. Amém? Vamos ficar em pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já ouvi histórias de muita gente. Um presente Eu não falo com meu irmão há não sei quantos anos. Eu não falo com a minha mãe, eu não falo com meu pai. Eu não falo com meu filho. Um projeto eu não falo com aquela outra pessoa. Pastor, no coração eu não consigo nem olhar. Deus. Ouro Mas e a graça? meu lar, Você recebeu? onde a base é o amor. Cadê a graça? Onde Você é um agente dessa graça. sempre quer estar. Eu ouvi um testemunho hoje, não vou falar aqui, até que os frutos apareçam. Quando os frutos aparecerem desse testemunho, eu posso falar publicamente. Mas eu vi um testemunho hoje, porque muitas vezes a gente olha e acha que aquela pessoa, pastor, do jeito que aquilo é ruim, do jeito que aquilo fala, do jeito que aquela pessoa é, nunca vai ter nada de Deus naquela vida.
E Deus tem nos surpreendido. Deus tem surpreendido pessoas assim, que você jamais imaginava que a graça pudesse alcançar, a graça está alcançando. A graça não te pertence. A graça é dele, que está em você. E ele quer usar você para que essa graça alcance outros. Você está entendendo? Essa graça, ela é manifesta aqui quando pessoas desejam ser salvas, quando pessoas querem se reconciliar, quando pessoas querem liberar perdão para outras pessoas. Eu queria que você fechasse seus olhos e que nesse momento você falasse com Deus. E se no teu coração, que você está falando com Deus agora, você encontrar alguma coisa que você acha que precisa dessa graça na tua vida, seja de repente, pastor, eu preciso me reconciliar, eu preciso me entregar, eu preciso perdoar alguém, prevalece o perdão. Meu coração está assim. Para sempre assim. Eu quero ser um agente dessa graça. E eu quero experimentar o poder dessa graça na minha vida. E quero que essa graça alcance essa pessoa que até hoje eu guardo algo no meu coração. Se nessa oração que você está fazendo com Deus existe alguma coisa nessa direção, eu gostaria de orar por você, para você sair daqui hoje revestido dessa graça, para compartilhar essa graça na reconciliação, na liberação de perdão. Alguém que te feriu e que você vai liberar. Alguém que te machucou, que você vai liberar. Então, você vai vir para eu orar por você? Ou você vai apenas ficar aí dizendo, não, eu sou crente, mas eu não consigo fazer isso? A graça de Jesus não está em você. Está? Eu ainda não sou, eu quero ser. Eu estou afastado, eu estou assim. Eu preciso